Evangelho de João. Agora é o capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3. Vamos ver qual é a informação que nós temos. Ora, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti, ó Pai, um só Deus verdadeiro. Prestou atenção? Ora, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, o Pai, um só Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo que enviaste. Está vendo a diferença? E a Jesus Cristo, a ti, ó Deus, Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estão vendo? Versículo, vamos ver o 11 agora. O 11. Versículo 21. Capítulo 17, versículo 21. Vou começar do 20, para entender melhor. Não, é a oração de Jesus, que ele implora pela união de todos aqueles que têm fé. Essa união tão difícil entre as igrejas, entre os irmãos, entre os católicos, evangélicos, é uma união que não existe, infelizmente, não existe. Deveria existir. Essa é a oração de Jesus, pela união dos cristãos. Mas por causa do orgulho, da inveja, da ciumeira, por causa de suas vidas contaminadas com este mundo, por causa da imaturidade, são crianças da fé, falta de consagração, jejum, oração, estudo da palavra, falta de fé, confiança em Deus, desobediência, desonestidade, contendas, brigas, ciumeiras. Então não há união, mas o que Jesus implora, não rogo somente por eles, os discípulos, na oração dele, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Aqui ele está falando de harmonia, união e concórdia, de pensamento, de ideia, de desejo, vontade, concordância na interpretação da palavra de Deus, da doutrina. Sim. Concordância, união, o mesmo pensamento, entende do mesmo jeito. O que você entende, eu entendo. Nós compreendemos, é assim mesmo, não é diferente. Você está entendendo? Essa expressão, essa unidade de tradição, tradução, interpretação da palavra, da doutrina, comportamento certo de como servir a Deus, discernimento, unidade no discernimento do certo, do errado, do que agrada a Deus, do que não agrada. Esse é o sentido da união que Jesus está orando a Deus Pai. Então, para que todos sejam um. Como é que você vai ser eu e como é que você? Como é que o marido vai ser a mulher e a mulher o marido, o filho a filha? Os dois vão ser um só, os quatro não tem como. Por isso que Jesus falou que todos, eu e o Pai, falou a Felipe, né? Em outra passagem nós vamos ver, já vamos ver isso. Felipe, há tanto tempo estou convosco e tu dizes, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ele é a imagem e semelhança do Pai. Imagem e semelhança, não é o Pai, ele é o Filho. Mas é a imagem e semelhança. Às vezes tem um casal, eles têm um filho ou filha. A filha fica tão parecida com a mãe, às vezes o filho fica parecido com o pai. Parecido. Parece quase igual ao Pai. Natureza humana. Jesus, ele é parecido. Jesus é igual. Jesus é semelhante ao Pai. Quem vê Jesus está vendo o Pai. No quê? Na espiritualidade, na concordância, no comportamento, na interpretação da palavra, no que agrada a Deus, no que é certo, no que é errado. Está em completa e perfeita harmonia. É assim que Deus quer que a gente esteja, cristãos, uns com os outros, para que todos sejam um. Então, quando ele fala a Felipe, eu e o Pai somos um, ele está falando de unidade. Esse sentido de pensamento, de doutrina, de entendimento, de discernimento, de justiça, de direito.
Essa é a unidade. Não que ele seja o Pai e o Pai seja ele. O Pai é o Pai, Jesus é Jesus. Eu sou eu, você é você. Mas ele quer que nós sejamos um. Mas não podemos ser. Você é você e eu sou eu. Mas ele está falando do quê? De unidade, de harmonia. Esse é o sentido daquela palavra. Nós já vamos ver. Isso aqui, essa passagem, explica aquela. Você está entendendo? Ó. Para que também eles estejam em nós. Esse estejam em nós, não é estejam em nós, é sejam como nós. Erro de tradução. Estou interpretando e corrigindo para você. Para que, nessa tradução, né? Essa aqui está errada, nessa tradução. Para que também eles estejam em nós. Não é nós estar neles. Está entendendo? Para que nós sejamos como eles. Como o Pai, como Jesus, essa unidade. E que o mundo acredite que tu me enviaste. Essa unidade de pensamento, concordância, de discernimento, entendimento, de compreensão, meu irmão. Dei-lhe a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, ele está dizendo, para que nós sejamos como eles, nessa unidade, nessa harmonia. Então, sejam um. Não é ele é o Pai e o Pai é ele, não. É em unidade, como você acabou de ouvir. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e que me amaste como amaste, e que os amaste como amaste a mim. Então, eu neles, Jesus no Pai, em Deus, e Deus em Jesus, e Jesus em nós, para que sejamos perfeitos em unidade. Perfeitos em... Essa unidade, meus irmãos, essa unidade é o que você acabou de ouvir, de discernimento do direito, da justiça, do que é certo, do que é errado. Concordamos, entendemos, do mesmo jeito, não de forma diferente, não com o que está acontecendo, tanta divisão, tanta confusão, tanto erro pregado em nome de Deus, tantas divisões, invejas, ciumeiras, contendas, orgulho. Vamos para agora, versículo 22, 23 já foi. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 32. Começar no 30. Não, 31. Vou começar no 31. 31. Marcos 13, 31. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Então, o que ele está falando da volta, o dia que ele voltar, a segunda vinda. Quando Jesus voltar, ele diz, os anjos não sabem, os anjos que estão lá no céu, não sabem o dia que ele deve voltar, o dia e a hora, o tempo, eles não sabem. Os anjos que estão lá junto de Deus. Nenhum anjo sabe, ninguém sabe. Nem a corte celestial dos 24 anciãos, nem os querubins, eles não sabem. Estão mais perto de Deus, não sabem. Quando será esse dia da segunda vinda que o Filho voltará? Nem mesmo o Filho, ele está falando, nem mesmo eu, mas somente o Pai. Bom, se Jesus fosse o Pai, ele não saberia o dia que deveria voltar? Saberia. Mas ele diz que nem ele sabe. É porque Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho. Ele é Deus? É. Jesus é Deus? É claro que é. E Deus? Deus é Deus, Deus Pai e Deus Filho. Mas o Filho é o Filho. Se ele soubesse o dia, ele seria o Pai. Não, eu sou o Pai. Ele diria, eu sou o Pai
e eu sei o dia que devo voltar. Sei o dia e sei a hora. Ele disse que não. Então existe essa diferença, é o mistério, é o mistério. É para que ninguém invente moda, meus irmãos, e pare de se dividir tanto, de tanta confusão por causa da palavra de Deus. Jesus é Jesus, o Pai é o Pai. Jesus é Deus, é. A natureza dele é uma grande divindade, é um Deus. Ele é um Deus porque o Deus Pai, por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo, antes dele ser humano, fez todas as coisas, ele é o primeiro, até na ressurreição, foi o primeiro a ressuscitar, nem antes dele ninguém ressuscitou, depois houve aquela ressurreição, né, local lá, Jerusalém, muitos corpos dos justos ressuscitaram, está no Evangelho de Mateus, mas Jesus é Jesus, então está bem claro aqui. Vamos para Apocalipse, capítulo 4 e 5. Vamos lá, Apocalipse. Vamos ver essa parte do Apocalipse no outro vídeo, meus irmãos.